Fox 3 Kill Podcast. Hoje vamos falar da participação dos Tigres da FAB na Red Flag. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3 Kill Podcast, um programa que tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. Estamos no ar com o nosso 11º episódio. Fox 3 Kill Podcast está disponível no Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no canal da Hunter Press no YouTube, onde se encontra, além do podcast, uma série de outros conteúdos voltados para o audiovisual, de aviação e de defesa. E, por fim, no próprio website do Fox 3, que é o www.f3kpodcast.com.br, onde, além dos próprios episódios, você tem contato ali sobre um pouco de como que é o programa, qual que foi a nossa ideia, né? Alguns conteúdos na parte ali de um blog dedicado para conteúdos de aviação e também os meios que você pode entrar em contato com a gente, e-mail e pelo WhatsApp do Fox 3 Kill Podcast. Aproveita, grava uma mensagem de voz pra gente, deixa o seu recado, deixa sua sugestão, deixa a sua mensagem lá para todos nós. E vamos para o Mass Briefing de hoje. Attention, roll call. No dia 4 de abril, né, na terça-feira agora que passou, nós realizamos o lançamento em São Paulo do livro do AMX. Né? Venho comentando com vocês que a gente está trazendo esse livro da minha autoria, que foi lançado no segundo semestre do ano passado. Então a gente fez o lançamento lá na Zine, na Piazza Zine, que fica no bairro do Limão, um lugar espetacular. Quem é de São Paulo precisa ir lá conhecer, porque é um local extremamente diferenciado. Quem não conhece, um dia estiver aqui em São Paulo, corre lá na Zine, porque vocês vão adorar. Estávamos ali na presença de várias pessoas, vários convidados, né, recepcionados ali pelo Enrico, que é o dono da Zine, um grande italianão, um grande entusiasta aí de aviação, de história da aviação, toda essa cultura italiana, né? E também foi um momento ali do lançamento da Associazione Arma di Italia, que é uma filial agora que é aberta aqui no Brasil, né, com participação também do historiador e pesquisador o Paulo Fernando Casseb, e contribuição nossa também aqui da Hunter Press, minha, da Hunter Press, que acaba sendo uma filial dessa associação italiana aqui no Brasil, que vai promover justamente essa cultura, né, a história da aviação italiana, a ligação da Itália com o Brasil, não só no campo da sociedade, né, das colônias, da imigração italiana que veio para o Brasil, mas também todo essa ligação aeronáutica, né? Se a gente lembrar, né, a presença da aeronáutica italiana no Brasil, ela é mais do que centenária. Quando a Marinha do Brasil recebeu os seus primeiros aviões, né, ela já foi equipada com tipos italianos. Então tem muita história, tem muita cultura, tem muita coisa bacana que a gente precisa resgatar, né? Trazer de lá para cá e daqui para lá também, né? A gente teve o voo do Jaú com o João Negrão, teve uma série de coisas, né? Teve o raid do Ítalo Balbo para o Brasil com o Savoia Marchetti, o Sparviero, que são aqueles trimotores maravilhosos, vieram 3 para o Brasil. Puxa, se eu trouxer para cá, né? A gente ainda tem justamente a questão da produção sob licença, né, do Chavante, que dispensa apresentação, né, para aviação de caça, foi um vetor extremamente estratégico e valioso para a Força Aérea Brasileira, e também sobre o próprio AMX, né, programa binacional que projetou a nossa indústria aeronáutica. Então as fotos do evento, um resumo do que foi o evento já está no site lá no Fox 3, acessa que vocês vão curtir bastante. E foi um evento espetacular, muito bacana. Quem não comprou o livro, acessa o website do Esquadrões de Combate, www.esquadrõesdecombate.com.br, e legal que você consegue escolher os livros que você quer lá. Tem o do Tucano, do Super Tucano e do AMX. Consegue parcelar, faz no cartão, muito tranquilo, pessoal. E aproveita que vocês vão conhecer também o Esquadrões de Combate. Quem não conhece, tem camiseta, tem boné, tem chaveiro, tudo de aviação, muito, muito legal mesmo. E resgatando aí uma história, né, de Força Aérea Brasileira, lembrar que no dia 9 de abril de 1982, uma sexta-feira santa, né, toda a moderna
o moderno sistema de defesa aérea brasileira, implantado à época, né, ali em meados da década de 70, foi posto à prova. Quando 2 Mirages lá de Anápolis decolaram debaixo de mau tempo, de tempestade, Anápolis, a base estava sem energia, para interceptar aquele avião do Ilyushin, da empresa cubana de aviação. É um tema que a gente quer tratar aqui no podcast, né? A gente já está buscando formas de meios de trazer os protagonistas daquela história para cá, para contar justamente como é que foi esse episódio. É um episódio muito conhecido, né? Muito famoso, já passou dos seus 40 anos, celebrados no ano passado, mas é sempre bom lembrar, porque é impressionante como tudo deu certo, né? A rede de radares, a detecção, os controladores de solo vetorando os aviões do primeiro GDA para interceptar o avião, que no começo se mostrou arredio, né? Não queria obedecer a ordem nenhuma ali do controle de Brasília. E aí, quando os aviões se mostraram, quando os caças se mostraram ali para o piloto, ele imediatamente obedeceu, pousou no aeroporto de Brasília para que as autoridades ali pudessem fazer todas as tratativas necessárias. Então, um episódio marcante da nossa aviação de caça, que deve ser todo ano lembrado, independente se da época. A gente tem que lembrar esse fato, porque ele foi algo muito marcante aqui para a gente. Colocou à prova o sistema, que funcionou de maneira impecável, e a gente lembra disso até os dias de hoje. Então, os Jaguares ali interceptaram o Ilyushin da cubana e deu tudo muito certo. Attention, roll call. E o nosso convidado aqui de hoje do podcast é uma pessoa muito especial, que eu não conhecia ainda, e foi uma satisfação conhecê-lo. No episódio número 5, a gente entrevistou o Coronel Salvatore, que falou sobre a Red Flag, a primeira participação da FAB na Red Flag, que foi com o primeiro esquadrão do 16º Grupo de Aviação, o Adelphi, voando a MX numa missão que ele cumpriu lá de Striker, de ataque. Só que não foi a única situação, não foi a única vez que o Brasil participou da Red Flag. Então, 10 anos depois, em 2008, o Brasil voltou para Nellis, em Nevada, e participou de novo desse exercício importantíssimo, só que dessa vez com os F-5 do primeiro esquadrão do 14º Grupo de Aviação, o Pampa, voando um outro tipo de missão, cumprindo um outro tipo de missão de tarefa da defesa aérea. No caso, os F-5 já modernizados, eles passaram a cumprir as missões de defesa aérea, de escolta, de varredura, né? Protegendo justamente os strikers, quem estava ali fazendo a missão de atacar os alvos. O Coronel Fleury, então, ele tem quase 4.000 horas somente de aviação de caça, passou por uma série de esquadrões, ele voou Chavante, voou F-5 normal, voou F-5 modernizado, no final ali na carreira teve a oportunidade de voar o Gripen também, teve experiência de voar o Mirage 2000, não operacionalmente, né? Mas ele teve essa experiência, passou por uma série de esquadrões icônicos pelo primeiro esquadrão do 4º Grupo de Aviação, já extinto aí, o PACAL, passou pelo primeiro grupo de aviação de caça, pelo próprio Pampa, pelo Joker, pelo 3º do 10º Grupo de Aviação, o Centauro, que esse ano faz completa os seus 45 anos. Então, um monstro aí, uma pessoa que tem uma carreira 20 anos dedicado à área operacional da aviação de caça. Então, o cara que tem muita experiência mesmo. Foi um papo muito bacana. E ele, como comandante do Pampa na época, né, participando daquela missão, trouxe a sua perspectiva sobre tudo aquilo que aconteceu naquele momento. Fleury, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Então, eu que agradeço, João Paulo. Assim, é sempre um privilégio a gente dividir ali a experiência. Queria adiantar que não tem nada de monstro, tem talvez de sorte, como eu já comentei contigo anteriormente, né? Então, esses 20 anos aí feito curso de caça lá em Natal, no Joker, como os últimos têm feito, até hoje é assim, né? No 2º do 5º. Em 1988, aí tive a possibilidade de escolher, fui para o 3º do 10º, que era o que eu queria, estava mais perto da Argentina, eram nossas hipóteses de guerra na época. Olha só.
em vez de ir para Fortaleza para ir brigar com o Príncipe Namor ou Trinidad e Tobago, que era o que eu brincava com eles. Então Passei você passou 4 lá anos no Centauro. Isso, sou Centauro, né? No 7. Passei lá 4 anos, foi assim meu início de carreira operacional, maravilhoso esquadrão, ataque naval, combates a baixa altura, tudo. Toda a gama de missão o esquadrão fazia. E era um esquadrão muito jovem, então eles davam muita responsabilidade. Lembro de ter comandado até uma fração deslocada em Vitória, com 30 homens, 4 aviões, já como primeiro tenente. Quer dizer, então, eles davam responsabilidade e a gente tinha que crescer ou tinha que crescer. Não, e voando Chavante, depois, né? Também não era nem o AMX sim. Ainda, então... sim, Chavante. Uma outra era, né? Que é o avião de caça que eu mais voei, né? Nesses 20 anos. Tenho 2.600 e poucas horas só de Chavante. E lá no... Uma curiosidade, no Centauro por ano se voava quanto naquela época, Fleury? Lá naquela época, hoje acho que o dado já não é mais tão sigiloso, né? Eu nunca voei menos que 200 horas. Mas o que acontece? Na minha vida toda de Chavante, só teve um ano que eu voei menos um pouquinho, teve um problema de filtro e tal. Porque era diferente, o avião também é biposto, a gente às vezes consegue voar ali atrás também, o que agrega. Eram outros tempos, né? Mas eu também, como eu sempre... mais barato também, né? Mas como eu sempre falei, eu tive sorte de ter disponibilidade, de ter saúde, e nesses 20 anos, quando eu não estava num curso de carreira, um EAO, que é um curso de capitão, ou estava num curso do avião, eu sempre fiquei entre os 4 primeiros no pau de sebo, os 4 primeiros colocados de hora de voo. Sempre fui fominha, eu gosto de voar, uma coisa que eu gosto de fazer, então, e eles ainda me pagam, então tá ótimo. Então melhor ainda. Então, continuando, depois dos 4 anos do Centauro, eu tive a possibilidade de ir para o grupo de caça, com 25 anos, eu sou o segundo mais novo da minha turma, né? Que legal. E aí passei 5 anos no grupo de caça, saí instrutor de F5 já, e de lá eu voltei, eu queria ir pro GDA, voar Mirage, mas não deixaram, porque por motivos diversos, e eu acabei indo para o 2º do 5º ser instrutor. E lá você voa muito, cheguei a voar quase 350 horas de Chavante num ano. Nossa, eu nem imagino. E dentro da regra, 3 voos por dia no máximo, assim, então dava muito trabalho fora do expediente, mas o voo era muito prazeroso. Então foram mais 4 anos ali no Joker, dando instrução. Depois dali eu fiquei em Natal, fui convidado, que eu já estava indo a Major, fiquei em Natal para ser operações do 1º do 4º, do Pacal, que à época saiu de Fortaleza e veio para Natal, então eu ganhei um vale transferência, fiquei no mesmo lugar e troquei de esquadrão. Passei 2 anos como operações do 1º do 4º, quando eu imaginei que acabou, né, minha história na caça, e tive a sorte de ser convidado para ser operações do grupo de caça. Putz, que bacana. Na sequência, né? Logicamente, tive que fazer o sacrifício de aceitar. Então, voltei a voar F5 no grupo de caça, King 02. Isso daí já como major. Ou seja, os 4 anos de major, a gente tem 5 anos de major, eu passei como operações. O que é raro, né? É raro. Tem alguns colegas que fizeram, mas assim, é uma sorte que eu falo. Foi uma sorte, um alinhamento de planeta. Pode ser uma loteria, né? Ganhar na loteria, sim. E sendo que a função, na meu ver, mais prazerosa da aviação de caça, você ser operações de esquadrão de caça, principalmente quando você tem um comandante que confia em você, como foi o caso nesses 4 anos, né? E depois disso até atrasei a minha ECMAR por conta disso, aí fiz a ECMAR em 2006, e um ano fora da aviação de caça, e tive a nova sorte de ser escolhido para comandar o 14 em 2007 e 2008, quando eu participei da Red Flag. Então, resumidamente, foi isso. Fleury, existia uma diferença, assim, de cultura entre o grupo de caça e o 14, digo, na parte operacional? Eu te diria, cara, que sim, cada você vê que eu te falei, né? Eu participei, eu servi no 3º do 10º no Sul, eu servi no grupo de caça, eu servi no Pacal, que era o nosso esquadrão espelho à época, né? 1º do 4º, 3º do 10º, os 2 voando Chavante. E depois veio no 14, que seria o esquadrão espelho do grupo de caça, que são os esquadrões que voavam F5 à época. Depois passou o Pacal a voar, depois o GDA também um tempinho, mas basicamente os esquadrões de F5 sempre foram o 14 e o grupo. Sim, cada esquadrão de caça ele tem uma cultura intrínseca dele, é incrível isso. Existe sim. Não só com os pilotos, quanto no pessoal nosso de manutenção. Tá.
Então eu via muito mais, às vezes, essa diferença. E as pessoas, os pilotos que escolhem ir para o sul, né, normalmente são aqueles pilotos assim mais antigos da turma, né, mais 01 de turma e tal. E o pessoal que vai para o grupo de caça é o pessoal que não é tão 01 de turma e tal. Eu não sei por quê. Assim, eu, por acaso, eu sou o 02 da minha turma de caça, né? E escolhi ir para o grupo de caça à época. Não pensava em ir para o 14, apesar de estar servindo ali do lado. Era muito comum também o pessoal do Santa Maria, do 3º do 10º, 1º do 10º, escolher ir para o 14, que era ali em Canoas, né? Tudo no estado pela proximidade, então. E o pessoal do Pacal, a tendência, que era lá em Fortaleza, né, era ir para o grupo. Mas isso é cíclico, né? Não é uma regra, mas acontecia. Tinha aquela figurinha que é raro, mas acontece muito, né? Não, mas acontecia, não vai fazer, não tem jeito, são fatos. Mas cada um tem uma cultura, às vezes um esquadrão é mais maleável, outro é mais sisudo, e porque quem faz a cultura do esquadrão são os seus pilotos, os seus mecânicos. E a caça ela é muito calcada na tradição, né? Então a tradição de cada local acaba influenciando em tudo, né? Eu imagino. Mas se você for ver, a caça é pequena, né? Assim, em relação à Força Aérea, né? Na minha turma entramos 260 e poucos, 267 cadetes, né, para formar a segunda maior turma da FAB, 166 aviadores. Okay, bastante. E desses 26 foram escolhidos, formaram-se pilotos de caça, em torno de 10% do que entrou. E a gente acaba criando uma amizade muito grande dentro da aviação, dentro da nossa aviação, né? Então, e eram poucas bases também, agora já está um pouco mais, mas existe muito essa identidade do sofrimento, né? O curso de caça ele é sofrido, não é muito fácil, né? Então a gente acaba se amalgamando, não sei se existe nem essa palavra, a gente se junta muito, porque sofre, né? Quanto você apanha junto, você acaba sofrendo. Divide, né? a mesma... E tem que ser assim. É isso aí. E tem que ser assim, né? Porque a ponta da linha, quem vai para o combate, para a guerra, é o primeiro, né, a oferecer aí a vida em defesa da pátria, né? A gente sabe disso. E Fleury, lá no 14, né? Então, na época do teu comando, como é que chega essa missão, essa participação para a Red Flag? Como é que tudo surgiu ali pro esquadrão? E foi no teu segundo ano de comando, né? Porque foi 2008. Isso. Mas costumo dizer que o pessoal só vê os drinks que a gente toma, ninguém vê os tombos que a gente leva, né? Então o esquadrão foi escolhido, mas como eu volto ali a falar, né? Sempre uma sorte para mim, pessoalmente, né? Eu tinha sido agressor 2 anos também, eu fui agressor como 14, agressor como grupo de caça, como operações, né? Antes, depois agressor como 14 nas Cruzex, que nós tivemos participando. Então na Cruzex você era o inimigo ali, você era o vermelho. Eu fui inimigo quando eu estava operações no grupo de caça, e quando eu fui para o 14 foi escolhido para ser agressor, que é bacana essa missão. Mas enfim, voltando, então... Uma sorte, o 14 foi escolhido lá dentro dos critérios da 3ª Força Aérea, que era o nosso comando à época. E nós recebemos com apreensão, né? Porque acho que até lembro que eu ouvi isso também do Salvatore, a gente tem toda uma preparação, tem uma parte de... A gente só poderia ir participar da missão se a gente passasse numa prova do American Language Course lá da embaixada, lá dos Estados Unidos. Quem não passasse nessa prova tinha que tirar grau 8, se não me engano. Quem não passasse essa prova não poderia participar da missão. Então o peso era muito grande, principalmente para mim, porque a minha era a última chamada, imagina. E o último comandante, que foi o Bomonato, da Red Flag, tinha falecido, né, por muito trabalho também paralelo, burocrático. O segurança de voo da 3ª FAI era o coronel Hipólito da minha turma, um irmão que eu tenho lá, ele vivia me ligando, Fleury, cuidado, não sei o quê, porque a carga de preparação para uma missão dessa monta, ela é gigantesca. Nós contratamos uma professora, a gente tinha aula acho que de 5h30 da manhã, antes do expediente. Faz frio lá em Canoas.
entendeu? Antes de começar o expediente, porque a gente tinha que voar, tudo estava rodando, tudo acontecia. Continuavam as missões, continuavam os IPMs, as sindicâncias, as representações, as escalas de serviço. Era só mais uma atividade dentro de um mais monte, uma né? atividade, e nós tínhamos que bem cumprir, que a FAB nos incumbiu. Então, foram bastante tombos que nós tomamos na apresentação, foi bastante difícil, não foi fácil. Mas cumprimos, acho que com uma galhardia, com uma honra, como o 14 merece. E, Fleury, quando cai essa missão para vocês, né? Então, também você já falou aí da prova de inglês, né? E a experiência do Adelphi, no caso, essa experiência pregressa, 10 anos antes, trouxe alguma base para vocês? Vocês conseguiram utilizar essa experiência como um ponto de partida? Não, total, porque o relatório que eles fizeram foi espetacular, ele foi a base inicial, né? E que eu me lembro também, como eu ouvi, né, o podcast do Salvatore, foi muito parecido. Nós tivemos também pilotos deles que vieram nos auxiliar, explicando como é que era, quais são as regras e tal. Então isso tudo foi a base inicial, e a FAB tem muito isso, ela deixa escrito as coisas, né? E tem que ser assim, tem que ser. E baseado naquele relatório, no que eles fizeram, como foi, nós tivemos um ganho, não vou te dizer uma facilidade, mas vou te dizer diminuiu a dificuldade, né? Da gente preparar, porque uma missão dessa monta, eu me lembro que a gente voou em torno de 300 horas, 100 para ir, 100 na manobra e 100 para voltar. Tá. Então 2/3 da manobra é um deslocamento, eu nem sei quantas milhas, sei lá, 5, 6 mil milhas de deslocamento, que é muito complicado já, só o deslocamento, né? Então tudo isso houve um auxílio muito grande, não só do relatório final do Adelphi, como também da Terceira Força Aérea, do Comando da Caça, né? Na época, que também ajudou muito, porque tem toda uma coisa de base. E aí depois que a gente contratou a professora inicialmente, sei lá quanto tempo, uns 2, 3 meses, a Terceira Força Aérea ela entrou firme, pegou o pessoal lá do Campo dos Afonso, que tem um curso nosso de inglês, e disponibilizou para nós. Inclusive nós começamos as aulas com esses 2 suboficiais que hoje são amigos nossos, o Franklin e o Peters. Que legal. E em Florianópolis, durante o torneio da caça. Olha só. A gente competia durante o dia e nós tínhamos aulas de 8 às 11 da noite. Era bem tranquilo, enquanto todos estavam lá nas chimbocas de final do dia, né? Nós estávamos assistindo aula de inglês para nos preparar para a Red Flag. Inclusive o médico tinha pedido dispensa, falei, não, vai todo mundo assistir aula, né? Tá todo mundo junto. E os mecânicos nos intervalos iam trazer pra gente um salgadinho, uma coisa, porque a gente estava lá, os pilotos estávamos fazendo as aulas de inglês. Então sempre teve uma união muito grande, né, na dificuldade. Foi complicado, mas valeu a pena, obviamente. Fleury, vocês o F5 ele já estava totalmente implantado assim, a implantação do F5 Mike já estava consolidada ali no nível do esquadrão, ou ainda faltava alguma coisa? Não, na verdade, que eu me lembre, em 2006, que era o comando do Bianchi, que passou para mim, ele tinha um F5 modernizado. E nós estávamos recebendo, ainda tínhamos. Eu me lembro que no finalzinho do meu comando, eu entreguei o último F5 para modernização. Fiz a experiência desse avião, me lembro. Quando entrei no esquadrão em 2007, janeiro de 2007, foi janeiro ou fevereiro de 2007, acho que foi janeiro de 2007, era o 4858, estava depenado. Falei, esse avião não vai voar. E no final do meu comando, o avião estava pronto para o voo de experiência. Era o último avião antigo para entregue para a Embraer para modernização. Que bacana. Até eu que fiz o voo de experiência. Falei, não, eu vou fazer esse voo de experiência aí. Ou seja, nós ainda não estávamos com todos os aviões modernizados. Me lembro que a gente fazia a instrução dos novos pilotos. Eu colocava os novos pilotos para voar o modernizado e nós, instrutores, voávamos o antigo, o velho. Então, uns 2 anos vocês ainda tiveram uma frota mista. Exatamente. 2007 e 2008. Então, durante a Red Flag, obviamente,
e a minha memória pode falhar, a gente já tinha mais modernizados do que aviões Eco, né? Eco puro, né? Eco e Fox, do que o Mike, mas ainda tínhamos aviões que não estavam modernizados. Então, ainda tinha também o tal do FOC, o Final, né? Operational Clearance, a autorização final, algumas coisas ainda pendentes. Mas o avião, a gente já estava voando, fomos todos eles modernizados, 6 que foram modernizados, para que a gente pudesse realmente participar, né? Porque é diferente você ter um Tactical Situation Display ali no avião, você tem a área dentro do avião ali nos displays. Acho que nem poderia, né, ser o Eco. O Eco acho que não teria nem atenderia, né? Eu não sei, eu lembro bem, se não me engano, eu não me lembro qual era a Força Aérea, cara. Eles tinham um F-16 que estavam nessa Red Flag, e a gente tinha um telão que assistia lá, né? E eles volta e meia saíam da área, cara. E fora da área tinha comercial. E os caras sumiram. Daqui a pouco os caras apareciam lá do outro lado na área. Eu não sei que equipamento era o F-16, mas eles não tinham essa modernidade, vamos dizer assim. Como o nosso Mirage 2000, que eu voei, tive chance de voar, tem umas 4 horinhas de Mirage 2000, voei BVR no 2000. Eles têm 4 ou 5 pontos que eles podem colocar. Eles não têm como o F-5 Mike essa capacidade de você colocar um mapa nos teus MFD, nos teus Multifunction Display, né? E ter essa consciência situacional absurda que nós temos hoje na FAB, né? Enfim. Fleury, e no caso, a ida de vocês, ela foi com F-5 Mike, mas só monoposto, ou vocês foram com algum biposto? Não, todos monopostos também, porque uma decisão de comando superior, nem nossa, né? Não define com 6, nós deixamos um avião reserva em Boa Vista a mais, que era o último ponto no Brasil. Igual fez o Adelphi então, né? Fizemos, a gente não inventa nada, a gente faz, o que deu certo a gente repete, né? E fomos com 6 monopostos para lá, né? Tem a mesma autonomia, o consumo é parecido, o F ele sempre já a performance dele já não é tão boa como a do mono. Enfim, foi decidido ir com 6 monopostos, 6 monopostos, como queira dizer. E até porque você não dá chance de alguém voar, né? Algum estrangeiro voar no teu avião, né? Porque se você vai só com monoposto ali... Olha, João Paulo, a pessoa vai acabar... Assim, porque eu imagino que o americano tenha tido essa curiosidade, realmente, né? Eu não sei se essa foi... assim, vamos dizer, a ideia do comando, que é interessante que você disse, até porque o nosso ministro era Jobim, acho que é Nelson Jobim, ele teve lá na época, e ele voou um F-16 da vida lá. Interessante. E então existe, né, porque era um biplace, né, os agressores dele na época eram o F-16 e o F-15, né, que faziam a força oponente pra gente, mas sim, fomos só com monoplace. E se mostrou correta a decisão, eu vejo que a performance é a mesma, o gasto o fluxômetro é o mesmo, e num deslocamento desse nível, a gente ter muito diferença sempre já complica mais ainda, né? A logística e tudo mais, né? Fleury, como é que foi esse trajeto de ida? Assim, não vou nem ficar te fazendo pergunta de prova em questão de quantas milhas voadas, mas assim, qual foi a principal dificuldade que você teve? Que diferente do AMX, o F-5 ele é um pouco mais restrito na autonomia, né? Sim, nós éramos totalmente dependentes do reabastecimento em voo, né? Quem que te apoiou lá? Foi combinado a gente fazer sempre o deslocamento acompanhado com o KC-137, que era o 07 à época, o Boeing 707. Okay. E além disso, a terceira Força Aérea, né, conseguiu também um Hércules, que foi por acaso fundamental para levar o nosso material de apoio, porque no Boeing íamos o restante dos pilotos e a manutenção, e no Hércules ia o grosso do material, né, os spare parts, né, para alguma emergência, porque não tinha como mandar um spare part de Canoas para Neles, assim, né? De um dia para o outro, né? Sem ser uma semana, e a manobra eram 2 semanas, então não tinha que... Então tinha que estar tudo pronto. Então tudo foi planejado dessa maneira. Então nós fizemos todos os deslocamentos acompanhados com 1, 2, às vezes 3 reabastecimentos em voo. Quando a gente terminava o último reabastecimento, a gente desgarrava e acelerava, que a gente voa mais rápido um pouquinho do que o 07, e recolhia no ponto final, né? Essa eu me lembro bem. A gente fez Anápolis,
Canoas a Anápolis. Anápolis, Boa Vista foi a maior perna, a maior etapa do deslocamento, que foi dentro do Brasil, inclusive. Impressionante, né? O Brasil é grande. Fizemos Boa Vista, Barranquilha, na Colômbia, lá com partida assistida no 707, que não tinha fonte, eles de ar. De Barranquilha nós fomos para Mérida, que é uma base de F-5 mexicano, que nos apoiou muito. E de Mérida nós fomos para Nélis. Só que nessa saída nós tivemos um contratempo em Boa Vista e 2 aviões, nós pegamos um mau tempo na decolagem, é outra história. Isso já tem também na internet. E aí 2 aviões não conseguiram continuar, tiveram que retornar. Um pousou em Boa Vista, conseguiu, o campo fechou e o outro pousou em Manaus. Aí nós seguimos com 4 e o Revo. Mas isso que você perguntou, que foi só esse deslocamento de ida e volta, cara, é uma odisseia. E tudo estava planejado, isso que é o gol, tudo estava planejado. Tanto as pernas com o Revo, como essa alternativa caso a gente tivesse que ir pingando, que foi o caso com 2 F5. Pô, que bom, né? Pousaram em San Andrés. Que bom. Tudo planejado, que foi em San Andrés e foi apoiado pelo Hércules, que inicialmente não iria. O Hércules com 8, se não me engano, eram 8 sargentos suboficiais de manutenção, que foram junto com as peças todas dentro do Hércules, e foram apoiando esses 2 F-5s até a chegada em Mérida. Em Mérida, a gente mandou o Boeing de volta para buscar eles com reabastecimento em voo até Nélis. Aí ficou o KC, o Hércules e os 2 F-5 até se reencontrar o grupo todo. Na verdade, nós seguimos de Boa Vista, como eu falei, Barranquilha, Mérida e Nélis, com 4 F-5 e o KC-137, o 07, o Boeing 007. Chegamos lá no HSO previsto, tudo bonitinho. Só que ficaram 2 aviões para trás, que foram no outro dia. Aí eles fizeram uma outra cidadezinha dentro da Venezuela, se não me engano, que eu não me lembro o nome agora. Boa Vista ali, dali Barranquilha, San Andrés, que teve ainda um outro ponto intermediário antes de Mérida, se não me engano, ou depois de Mérida. Quando eles chegaram lá, no dia seguinte, a gente mandou, o 07 já tinha nos deixado lá com os 4 F5, o 07 voltou para Mérida, e aí a gente veio com os 2 F5 abastecendo, né, fazendo reabastecimento em voo direto para Nélis. A última pernada já foi com apoio do Boeing de novo, que ele Boeing voltou para Mérida para fazer isso daí. Quer dizer, foi complicado, né? Saída. A volta não, graças a Deus não tivemos problema nenhum. Deu tudo certo. O que foi no KC, no C130? Assim, chegou aí motor, além de pneu, essas coisas? Chegou aí motor, coisas maiores assim? Com certeza. Eu me lembro acompanhando pessoalmente lá em Nélis o descarregamento do Hércules, e eu me lembro de um fato do cara tratorista lá, que pega a empilhadeira, né, dos pallets, quase derrubou um pallet nosso. E eu não sou muito bom de inglês, mas eu consegui xingar ele bastante de inglês, porque ele ia acabar com a nossa manobra, se ele derruba um pallet daquele ali. E ele tava muito displicente, cara. Eu falei, e isso era de madrugada, 2, 3 horas da manhã, eu tava acompanhando. E a responsabilidade, a gente delega tudo, né? Menos a responsabilidade. Então, esses acompanhamentos aí eu fazia questão de fazer junto. E esse fato eu me lembro que, falei, cara, podia acabar a manobra na largada, por causa de um cara que não tava ligado, e um americano. E só podia ser eles, não podia ser o nosso pessoal para fazer... me dirigir os tratorzinhos dele, os loaders que tem para descarregar o avião. Você ficava na mão dele, né? Ficava, mas a gente ficava ali do lado, né? E no final deu certo, né? Tem que dar, né? Tem que dar. Brasileiro, né? Tem que dar. Fleury, e na manobra? Bom, diferente do que foi o A1, que ele teve um papel de striker, vocês já tiveram um papel de superioridade aérea, de defesa aérea. Como é que foi essa atuação lá na Red Flag? E o americano, ele tinha muita curiosidade do que era o nosso equipamento, de como estava o F-5? Porque eu sempre costumo dizer, a gente não tem amigos, né? Tem interesses. Exato. A Red Flag, ela é uma oportunidade para isso, né, inclusive. É lógico, apesar de ser paga, né? O Brasil, ele paga para participar. Mas assim, eles têm F-5, T-38, F-5, é deles o avião, né? Logicamente que o modernizado não. Mas assim, não percebi, né, pessoalmente, esse interesse de inteligência militar, né, no avião. É um avião muito antigo, né, da década de 60, salvo engano, por aí. Segunda, terceira geração de caça, com a mesma motorização, que isso dificultava demais. O avião ficou uns 300 quilos mais pesado, com um drag muito maior e com o mesmo motor. Claro, nos permitiu fazer a Red Flag para a gente chegar no nível da dúvida,
conversar, tirar dúvida, melhorou, assim, aumentou o nosso nível doutrinário absurdamente, sem dúvida. Manobras como essa, não há dúvida. E nós fomos escolhidos para fazer o Arara ali. A FAB definiu nessa época isso. Obviamente que a dificuldade era grande, porque o combate já naquela época já estava muito voltado para o BVR, para além do alcance visual, né? O Beyond Visual Range. E não mais para o dogfight, que era o que nós sempre treinamos na nossa vida toda. O piloto brasileiro, ele é bem treinado nisso, porque a escola foi essa sempre, né? Hoje já está diferente, como tem que ser, sem dúvida. Mas lá a gente fazia missões de combate assim em torno de 15 contra 12, 10 contra 10, era o mínimo, vamos dizer assim. Fora o pessoal Striker que estava passando por baixo, fora a B-52 que voava também, o EA-6 Prowler. Fora reabastecimento. Abastecimento ficava, né, na retaguarda, não entrava, vamos dizer assim, na área de litígio, vamos dizer assim. Os aviões radar deles, os AWACS dele, então toda uma gama, eram os pacotes, assim como o Salvatore fez, era a mesma coisa, 50, 60 aviões voando ao mesmo tempo. E o combate era, eu costumo dizer que na Cruzex nossa aqui no Brasil, ela é muito mais real, porque não tem tanto apoio como lá a área lá em Nellis tem. A área de Nellis, ela é toda balizada, você voa com um pod no lanche rail e cada avião onde pode caber, um pod GPS que sabe onde é que está o avião o tempo todo em posição, em altitude. Tanto é que quem não está voando pode ficar no cinema vendo os aviões manobrando. Em tempo real. No debriefing você faz um shot validation, assim, coisa nunca vi, que nós trouxemos para o Brasil, entendeu? Pô, Freeze, você lançou o míssil, que tem todo o debriefing é possível de ser feito, muito mais real. Lógico que cada um dá um envelope do míssil que quer, isso sim é uma coisa bem crítica, né? Bem de inteligência. Nós estávamos à época operando com o Derby, um míssil BVR de Fox 3, né? Como teu site, né? Um míssil além do alcance visual de Fire and Forget, que você não precisa iluminar, você lança ele para um ponto futuro provável em que o alvo estaria. Dali ele abre a sua cabeça e procura. Diferente do Fox One, do Mirage 2000 que nós tivemos, né? Que ele tem que lançar e continuar iluminando o alvo para direcionar o míssil até o impacto, que é a diferença do Fox One e Fox 3. E aí você dizia, olha, que eu lancei, está dentro do meu envelope, o aspecto do alvo, como que ele manobrou, não, ele realmente se defendeu ou não. E a dificuldade maior num combate BVR é você saber quem é amigo e inimigo, né? Na primeira leva em que você sai varrendo... Tá, por quê? Pela quantidade de alvos? Quantidade de alvos, né? Você tem 50 alvos em voo. O que acontecia? Eles todos... NATO, padrão OTAN, né? NATO-OTAN, eles tinham um tal do barramento 1551 em que eles tinham um data link deles todos. Então eles sabiam sempre quem era amigo e inimigo. Quem não estava no link deles eram os inimigos. Tá. Só que o nosso F5 não tinha esse barramento. Porque isso é um sistema OTAN, né? Ele é exclusivo de quem é membro da OTAN, né? Isso. Então eles colocaram a gente num setor sul da área, às vezes norte, não no vamos dizer assim, no salseiro principal. E lógico, na primeira leva que você, normalmente a tática que eu me lembro era o wall, parede, assim, linha de frente, todo mundo. Eu lembro disso, a gente assim do lado visual, até com os F-15, a gente saía descendo, os F-5 saía subindo e ainda ultrapassava a gente. Porque tinha F-15 também do nosso lado, né? Com uma força azul, vamos dizer assim, contra os F-15 e F-16 da força oponente vermelha dos agressores. Vocês eram o quê, Fleury? Vocês eram azul ou vermelho? Azul, né? A gente era o azul. Sempre quando você está num exercício que, vamos dizer que são os amigos, nós somos o azul. E o vermelho sempre é o inimigo, né? É a força oponente, é o OPFOR, é o agressor, etc. A força oponente, no caso era sempre feita por eles ou tinham outros países? Não, por eles. Sempre pelos americanos. Sim, tá. Exclusivamente, com pintura, tudo. F-15 e F-16 à época. Enfim, tá. Então na primeira leva que você sai antes dos strikers, você sai na frente, você é a defesa aérea ou, né, a varredura que a gente chama, para varrer, para poder limpar a área para quem vem atrás. Então nessa hora, os primeiros tiros mísseis, ok, sem problema nenhum, porque quem tá lá na frente, para frente no radar da gente, é inimigo. Não precisa nem declarar, que a gente chama, o declare. Não tem dúvida. E para eles principalmente. Que tem o seu barramento, o seu data link, já sabem. Para nós, essa primeira chance era ideal. Nós abatemos vários, simuladamente, obviamente, nessa primeira leva. Depois que você tem um cruzamento, que você mistura, e você começa a defender, né? Você volta e vai de novo, tem todas umas táticas, você já
não sabe mais que... Pô, às vezes você tá voltando e tem um cara que tá vindo do teu território amigo lá atrás, que você já cruzou, né? Fez 180, ele também fez, mas, pô, também tem o teu amigo que também fez lá ao norte, o outro ao sul, mais baixo, outro mais alto. A gente tinha um deck, hard deck, a gente falava, normalmente 5-7, 1-3, ou seja, 15 mil a 17 mil, o outro de 21 a 23, então um nível 1-3 era inimigo, nível 5-7 amigo, eu não me lembro agora exato quem era quem, mas era sempre hard, justamente para evitar colisão em voo. Então você só podia mudar desse teu, por exemplo, 21-23 para 31-33, ou 30-33, ou 20-23 mil, dando exemplo, né? Você só podia mudar desse deck quando você tivesse certeza que não tinha nenhum avião por perto, apoiado sempre pelo GCC, não é GCC lá que chama, é o controlador dele, o AWACS. Então era muito complicado e muito amarrado, justamente para você não ter colisões por muitos aviões. Então não era tão... Porque a Red Flag, ela foi criada lá nos idos, sei lá, de 70, na época da Guerra do Vietnã, para simular as 10 primeiras missões de combate, etc e tal. Mas eu acho, assim, na minha opinião, que eu voei, tive a oportunidade de voar Salitre, que também é nesse padrão, muito amarrada, e tive a oportunidade de voar a Cruzex no Brasil. A Cruzex no Brasil, essa prepara para a guerra, na minha opinião. Porque ali a gente não tem uma área tão balizada, nós não temos esse GPS, tem falha de comunicação, lá não tem, porque lá tem a antena de tudo quanto é lado. Então, ou seja, como você vai ver na real aqui, né? Exatamente, a gente cruza nível, entra em dogfight, as nossas regras de combate eram muito mais realistas, claro, com menos aviões, obviamente. Interessante. Tá? Isso, estou falando da experiência que eu tive comparativamente. Mas voltando à Red Flag lá... E uma dúvida, Fleury, você tinha, assim, você tinha quantos aviões caças ali que você tinha que combater, em média, ou quantos no total estavam ali naquele teatro de operações, e a tua missão era destruir os caças adversários e mais alguma outra coisa, assim, ou é só... porque você estava protegendo você estava dando a escolta para os seus strikers, né? Então, como é que era essa tua missão? Via de regra, como eu falei, a quantidade de agressores no ar era em torno de 10 a 15 aviões no ar, F-15 e F-16. Missão principal de qualquer avião de defesa aérea, desde a Segunda Guerra Mundial, ele pode ser uma escolta próxima, uma escolta afastada, uma varredura, mas ela é o quê? Permitir que os teus strikers cheguem e joguem o armamento nos alvos inimigos. E se possível voltem, né? Exato, e se possível voltem. Mas você não necessariamente tem que abater os aviões inimigos, mas você tem que manter no mínimo eles ocupados contigo para que os teus strikes passem. É o mínimo. Se você abatê-los, tanto melhor. Mas se você conseguir mantê-los engajados contigo e não dar engajamento aos strikers, você já está cumprindo a tua missão, entendeu? Então, claro, a maioria eram aviões de caça, até os strikers, né? Tinha Gripen na minha Red Flag, teve Gripen. E eles faziam striker, mas ele é o tipo do strike que ele self-defende, ele também se defende, ele também tem capacidade de arar boa. Então ele pode, se for o caso, se ele for interceptado, se realmente for engajado ele durante uma incursão, que é a defesa aérea, que a gente pode chamar de tudo, escolta avançada, escolta próxima. Às vezes você tinha escolta dedicada. Poxa, eu tenho um AWACS. Pô, eu não posso perder esse AWACS. AWACS é um HVA, um aeronave High Value Asset. Eu estou tentando buscar aqui os nomes bonitos, mas resumindo, é uma aeronave de alto valor. Você não pode perder até pela quantidade de gente que você tem dentro. Então, às vezes, você deixava 2, 4 aviões dedicados para ninguém chegar perto desse cara, entendeu? Para dar combate. Vai 2, espanta, depois fica 2 próximos, se furar, esses 2 engajam. Isso era uma coisa. Então, cara, é um mundo. Mas a gente estava... E a hora que misturava assim, aí como é que vocês faziam? Como é que você fazia para diferenciar o joio do trigo? Então, como eu te falei, na primeira leva era simples, porque tudo era inimigo, mas depois que misturava, nós que não tínhamos datalink, para você fazer um tiro míssil, e isso eu fiz, eu bati muito na tecla, porque para você fazer um fratricídio, que a gente chama, você fazer um míssil contra um avião amigo, é fácil se você não tem um datalink. Então, o que era a doutrina? Você pedia, via rádio, declare bullseye, tantas milhas, tal nível. Você dava a posição que você estava recebendo, o alvo, e o AWACS chegava para você, ok, a gente era Rocket, né, nosso código de chamada lá, Rocket 45, hostile, ele faltava, esse bullseye que você me falou é hostil, ou então não, friend, não vai atacar. Então a gente tinha que esperar essa declaração do que o controlador desse, só que eram vários aviões. E aí quanto mais dias andava a manobra,
piorava, porque os caras entravam com jamming de fonia. Por isso que hoje em dia tudo vai aumentando. Ia aumentando. No último dia, você não conseguia falar praticamente, cara. E às vezes eu tava dentro da cabine e dava um declare, entrava aqueles... Eu tenho essa gravação até hoje. Eu falei, meu Deus, começava até a rir. Claro, ria ali, porque ali a gente sabia que era simulado. Porque se fosse na real, eu falei, meu Deus do céu, você não consegue falar. Você não consegue declarar, não vai largar um misto que pode ser um amigo teu, né? E a gente teve zero, que eu me lembro, zero fratricídio. Porque isso eu bati, eu falei, zero contra os nossos amigos, né? Os azuis. Nós não abatemos nenhum amigo, né? E aí isso também diminui nossa PQ, né? Mas mesmo assim nós ficamos com uma média bem parecida com os F-15, que eram os outros aviões de defesa aérea azuis na nossa manobra, né? Em termos, interessante. Claro que nós estávamos sempre numa área menos saturada, né? Isso tem que ser dito também. Nós não estávamos ali na frente de combate, no miolo da área. Então tudo isso também ajudou, né, a nós chegarmos a esse score, vamos dizer assim, igual a dele. Vocês chegaram a ter dogfight? Não, nem era proibido o dogfight. Por isso que eu te falo que a Cruzex no Brasil, ela é muito mais real, né? Que você chega nesse nível. Não estou dizendo que era proibido. Não era proibido, mas você teria que ter uma série de regras de engajamentos, né? Rules of Engagement, para que você pudesse cruzar com um avião inimigo e realmente entrar em dogfight, em combate próximo. Quer seja para um míssil WVR, um Fox-2, quer seja para canhão, que seria até o extremo, né? Então, e não aconteceu, né? Não me lembro de ter acontecido na nossa manobra entre nós, né? Um dogfight, um combate próximo. E aconteceu assim, por exemplo, qual você mencionou, do Gripen, dele na missão de Striker, ele realizar a missão dele e de repente engajar algum avião por alguma oportunidade ou não? Ele já tinha que retornar para a base, para o objetivo? Não, sim, isso era brifado. Todo avião que tinha uma capacidade ARAR, que estava fazendo strike, tinha F-16, se não me engano, também fazendo strike. Sim, se ele fosse demandado, ele não ia partir para isso. Ele estava indo lá para jogar o armamento dele, para lançar as bombas dele no alvo. Entendi. Mas se nesse meio tempo, ou no regresso, alguma coisa, ele fosse demandado, sim, ele poderia reverter para uma missão ARAR para poder dar combate à força inimiga, sim. E tendo combustível, etc. Né? Nós, né, no F-5, nós fazíamos o reabastecimento após a decolagem, enchia o pote e ficava full. E a gente sempre tinha o tempo, que era full time o nome, não me lembro agora exatamente o nome, mas o tempo na arena nosso sempre era menor que os F-15, impressionante. O F-15 é um avião mais antigo, um monstro, exato, né? Não, cabe combustível e a lá. gente sempre tinha que recolher antes, o combustível nosso sempre acabava antes, porque a gente usava muito pós-combustão, né, que triplica o consumo, porque apesar de ser BVR, você tem que dar uma velocidade inicial grande para o míssil, para ele ter um alcance maior, que isso aumentava, né, no head-up display a gente via, e também para você poder evadir também, né? Então era sempre, e a gente não podia ter, como eu te falei, uma troca de níveis assim tão livre, com uma liberdade grande, justamente para evitar possíveis colisões, porque são muitos aviões voando. Então você imagina, você está a 37 mil pés, 33 mil pés, e você só pode ir até 30 mil, você não tem uma descida grande para você poder realmente ganhar uma velocidade, então você tem que usar motor. E são 9.300 libras com PC, comparado a mais de 20 mil um monomotor hoje aí de quinta geração, imagina. Não, é verdade, Fleury. E uma dúvida assim, em relação ao sistema de guerra eletrônica do F-5, vocês usavam muito chefe, chegou a empregar, como foi no caso do A1, e como que ele respondeu assim nessa parte eletrônica? A gente, sim, carregava era chefe, basicamente, que o flare seria mais para um combate próximo, né, para um míssil de infravermelho, de curto alcance. Sim, usávamos os chefes e eu lembro do relatório do 16 e até do podcast, sim, tem esse problema, lá é muito quente, lá é deserto, pro flare é complicado, às vezes era proibido. Mas no chefe não. Por outro lado, também se você tá na borda da área como a gente, e se a gente largasse muito, poderia interferir na aviação civil que estava próxima. Tinha até em cima também uma parte da área que eles passavam em cima também. Que loucura, né? Era muito próximo. É diferente, Estados Unidos é diferente. Aqui no Brasil a gente fecha uma área ali entre Natal e Fortaleza, ou entre Santa Maria e Canoas e consegue fazer. O Brasil é grande, né? Mas sim, a gente usava e isso ajuda muito. E sem isso é quase que impensável, né? Quase que impensável. Mas os nossos quantidade, né? O F-5 ele é um avião pequeno, né? E é bom por isso, né? A razão, a RCS, a razão reta radar lá para ser identificado dificulta o inimigo, mas também não carrega muita coisa, né?
Então a gente voltava muitas vezes com um chefe zerado e não tem jeito, né? Porque não tem uma quantidade grande, mas a gente usava e sempre ajuda, não há dúvida nenhuma. Isso aí, já desde aquela época, né? A gente vê a história aí, né? A Guerra de Malvinas, né? Por que o M9 na época foi, e eu fiz trabalho em relação a isso, que eu gostava, por que lá na Malvinas foi a melhor atuação do M9? Tudo gelado, exato. né? Tanto o mar quanto o ar, Mirage 3 ou A4, tubeiras quentíssimas, sem nenhum dispositivo de contramedida, a não ser tirar motor e curvar para cima do míssil. Quer dizer, então o míssil fez a festa. Exatamente. Então, desde aquela época, se você não tem uma contramedida, quer seja de flare, quer seja de chefe, você está fadado praticamente ali a um insucesso, né? Porque é muito complicado e cada vez mais os mísseis são mais manobráveis. O próprio nosso Python 3, que eu voei Python 3, cheguei a lançar Python 3, ele tinha até um sistema de lead bias, que ele vinha para a tubeira, quando ele sentia que estava próximo, ele comandava um pitchzinho para acertar a cabeça do avião. Olha só. Porque não basta tu entrar na tubeira, que você pode ainda o piloto ejetar, não. O importante era você acertar no meio do avião para ver se matava o piloto. Olha que interessante. Isso um Python 3, né? Um Python 3 que é um míssil, né? Hoje em dia nós estamos voando com Python 4 no lanche Rio, que era o meu sonho, que eu voava Python 3 no outboard. No outboard do F5 você perdia performance absurdamente. O pilone de outboard, apesar desse do Python 3 ser um pouco menor, um gasto de combustível, um drag muito grande. Hoje não, hoje é Python 4 no lanche Rio com o helmet monted display. Não, é uma outra realidade. Outra realidade, lançando a 90 graus, olhando para o alvo. Eu nunca vivi isso. Tem que até voltar para a Red Flag, né? Agora para ver isso aí, né? Sim, deveria, tá atrasado já. Eu cheguei a voar HMD um pouquinho lá na Suécia, porque eu tive mais uma sorte quando eu passei o comando. Ainda participei do FX2. Fiz umas horinhas lá na Suécia. E aí voei HMD. Voou lá, o Gripen mesmo? Mas só naquela hora. O Gripen D, né? Eu voei o Gripen D na época do FX2, né? Participei dessa daí. Você vê como demora, né? E a experiência foi boa? Cara, maravilhoso, né? Pô, isso é outro capítulo. Pô, Gripen, todos os 3 aviões, né? O Rafale era o estado da arte, mas não adianta, né? O francês, ele conta que faz e não faz. E é caro pra caramba. E tinha o F-18, que era a categoria 733, né? E o Gripen, monomotor, eu acho que foi a escolha correta pro país, realmente. E um aviãozão. Datalink. Muita tecnologia, né? Fiz a flexibilidade dele. Fiz missões compostas de decolar, pousei, aquele hot refilling, o cara reabastece, eu linkado, vendo tudo que está acontecendo, decola de novo, volta. Com a situação do combate rolando, e eu abastecendo, girando, tira igual Fórmula 1, decola de novo rapidinho. O avião é muito, muito versátil, os suecos são um povo bacana também, honesto. Isso é importante, eu acho que é importante, e a gente sabe que o que eles estavam falando, eles iam cumprir. Então, e o contrato foi feito dessa maneira, né? Está sendo, né? Tudo que... Com muita seriedade. E um aviãozaço, ar solo, ar, nossa, espetáculo. O Brasil vai ganhar muito, o Brasil merece, né? Porque o F5, poxa, é de 75, meu pai voou F5. O teu pai, ele serviu aonde? Na época do meu pai só tinham 3 esquadrões, né? Ele se formou no PACAL, no primeiro do quarto, turma de 60 de caça, 59, se não me engano, 60, aspirante de 60. Foi voar Gloster no grupo de caça. Olha só, ainda pegou o Gloster. Naquela época lá de 61 até 64, 65. Aí depois ele, 65, 66, foi ser instrutor de Fortaleza, estou de 66, ele estou de 66 de Fortaleza, 67 quando eu nasci, lá em Fortaleza, eu sou cearense. Por conta disso. Depois ele foi para Confiring na França para receber os Mirage 3. Depois ele foi o primeiro comandante da núcleo da Alada, lá em Anápolis. Ele abriu aquela pista lá. Foi o primeiro comandante. Bacana. E ele não foi o Dijon Boy, ele não estava no glamour, né, do Dijon Boy, os 8 Dijon Boys. Ele era Jaguar 10, ele é o segundo do Brasil que voou Mirage, novinho. Depois de lá ele foi ser operações do grupo, do Batista Pai, né? Batista Pai. E voando F5 novo também. Pegou um pedacinho do Chavante novinho também, 73 ali. Então ele voou F8, ele voou TF-33, F80, Chavante, Gloster, F5, Essa Mirage. Geração antiga da FAB. Tudo zerado.
E aí ele terminou no grupo como comandante, foi toda a ECMAR, né, aqui no Rio, lá no Rio, e comandou o grupo 2 meses, 3 meses, né, e quando ele desapareceu lá no Chile. Ele pegou tudo novo, mas o problema é esse, voou bem menos que eu, né, era outra época, eles iam a capitão muito mais rápido do que a minha turma, mas é o que eu falo, assim, o Brasil merece há muito tempo um caça superior. O F-5 é um excelente avião, putz, é maravilhoso, sou apaixonado, pô, voei 9 anos o F-5, mais de 1000 horas, mas ele merece, o F-5 já foi. Precisamos já deu a época dele. Teve a época, nós precisamos de outro. Passar o bastão agora. De outro avião. E o Gripen vai ser maravilhoso, tenho certeza, vai atender bem, vai substituir também o AMX com uma boa margem. O AMX é espetacular para a missão que ele se propõe, né? Assim, eu acho que o Brasil está num bom caminho. Oh, legal, Fleury. Em relação a Red Flag, alguma coisa que você acha que é interessante colocar pós Red Flag, como é que foi essa análise, até assim, esse retorno dos americanos ou dos estrangeiros como um todo, né? Vocês estavam inseridos ali em uma série de nações, vou até pesquisar quem que participou dessa... São 4 Red Flags no ano, né? Vocês estavam na terceira. Isso, 083. Tem que pesquisar quem eram os caras que estavam de F-16 lá, que saíam da área toda hora. Não tô lembrando qual era o país. Não, mas deve ter sido Bélgica, alguma coisa assim. Mas eu vou dar não me lembro realmente. Pesquisada. Sim, cara, é um ganho enorme para a FAB, cara. Quando a gente faz um intercâmbio dessa natureza, desse monta, é um ganho enorme para a doutrina, porque uma coisa que não se vende em lugar nenhum e não tem em internet é a troca de experiência e a possibilidade de viver, né, aquela experiência, né? Hoje em dia a gente vê aí que existem esquadrões agressos aí civis, né? Claro, são ex-pilotos. Até escrevi uma matéria sobre essa privatização dos agressores. Eu cheguei até a botar meu nome para aí, mas tinha que falar alemão. Eu tinha as marcas, mas não falava alemão. Aí não deu. Que é maravilhoso, realmente, porque ninguém vende esse tipo de experiência. Então a gente vem com outra mentalidade, entendeu? Nós estávamos ainda numa época meio que usando o F-5. Claro, isso quando eu comecei, quase como um P-47 supersônico, né? Com as mesmas táticas. Isso no Eco, né? Claro que melhorou muito na época do Brigadeiro Quirico, que foi também lá fazer a Fighter Weapon School, lá na época que o F-5 entrou em 75, já modificou as táticas de engajamento até para dogfight, bracket, single side offset, counterflow drag, etc. Coisas que a gente não via. A coisa, claro, sempre está melhor. Só que o mundo andou para o BVR. Só que o BVR, e isso foi até foi a minha monografia de ECMAR, né? Porque às vezes o pessoal se inebria muito. Poxa, é BVR, acabou tudo. Pacote, quando a gente começou a voar pacote, esquece a Alfrag dos 4 aviõezinhos que vai lá. Tudo tem que ser pensado porque tudo tem um cenário. E a gente não pode perder, eu brigava muito por isso, o que a gente já tinha, que era o combate próximo, não jogar fora, entendeu? Porque também BVR, um míssil BVR custa o quê? Mais de $1 milhão, $1,5 milhão de dólares. Exato. Quantos a gente tem? Nós temos condição de manter um esforço de guerra nesse nível? Munição de canhão, você fabrica até não aguenta mais. Não acaba nunca. Eu falava assim, na hora que tocar a sirene, nós vamos estar com os BVR embaixo da asa ou vai estar com o canhão municiado? Então a gente não pode deixar disso. A história diz, né? Na época do Vietnã, quantos combates o F-4 deixou de ganhar porque não tinha canhão. E isso nunca mais foi repetido. Hoje nós temos F-35 com canhão. Eu estudei isso. Eu estudei isso. Por que um F-22 tem canhão? Que absurdo. Pô, é tudo BVR. Então calma, não é bem assim. Porque no final, se a gente for botar no preto e no branco, os aviões são stealth. Poxa, e aí? Se ele é stealth, eu sou stealth, quando é que você vai ver? Quando você cruzar com ele visual lá na arena. E aí o pau vai quebrar pra onde? É pra míssil de curto e pra canhão. E você não sabe fazer, neném? Você vai tombar. Então não pode nunca perder e esquecer o básico. É óbvio que a gente tem que estar evitando, né? E tem que estar up to date, tem que saber como é, tem que ter as técnicas, tem que ter o armamento, para que você, se precisar, você utilize, mas que também, se chegar na última instância, você também saiba fazer. Exato. Eu vejo que na América do Sul, aqui, no Brasil, tem uma doutrina muito, muito boa, muito sedimentada, é muito sério, o pessoal é profissional, né? Às vezes assusta você ver uma Venezuela com Sukhoi, ver um Peru com Mirage 2000, que é um aviãozaço que eu voei também, não como piloto, mas voei. Poxa, que bacana. De gráfico, né? Gráfico de desempenho, que avião espetacular. Mas os caras não têm essa doutrina, eles vinham fazer a cruzex com a gente, você via que os caras, manutenção,
logística. Exato, porque não é Fosse só o guerra é avião, tudo, né? né? É o que a gente ouviu lá no Top Gun, né? No filme, no 2 agora. É o piloto. Não é mesmo, não é mesmo. É logicamente, se você pega o João Paulo num F5 quanto o João Paulo no Mirage 3, o João Paulo do F5 vai ganhar, porque é gráfico. Mesma coisa você pegar o João Paulo no F5 contra o João Paulo no Mirage 2000, o João Paulo no Mirage 2000 vai ganhar, porque é gráfico, é gráfico. Agora, você pega um Chuck Yeager num MiG-15 e bota o outro boneco lá no F-86 na época que era o Kia, e ele fez isso. Ele ganhou dos caras nos 2 combates, porque o cara era experiente. E ele nem conhecia o avião do cara. Então faz uma diferença absurda a gente estar treinado, entendeu? E ter a doutrina, né, de o que nós vamos fazer, de como é que vai ser as táticas. Explorar o avião, né? O Brasil tem isso. Eu tenho até hoje contato com os meninos hoje, né? Também são meninos, né? O Brasil tem isso. A gente pode ter essa tranquilidade, graças a Deus. E uma coisa uma dica de leitura que eu não sei se eu já deixei aqui, mas é o livro Top Gun, do Dan Pedersen. Ele é o Top Gun 01. É o cara que criou a escola Top Gun, An American Story, e esse livro é fantástico, porque você vai enxergando a tragédia, né? Conforme ele vai narrando, então quando ele entra como tenente, ele fazia tudo, aí começa a proibir o dogfight, aí proíbe isso, proíbe aquilo, aí o combate vai ser só com míssil, então ele só vai acertar um alvo que um radar que ele vai ver um plot no radar e aquilo que ele vai acertar. E aí eles chegam no Vietnã sem saber fazer dogfight, sem ter canhão no Phantom, né? E além do combate aéreo, outra coisa que ele falava era apoio aproximado. Então ele estava cheio de míssil, que não servia para nada, para conduzir apoio aproximado. Então ele não conseguia dar suporte quando ele precisava, em várias situações. Né? Sim, outra missão. Outra missão. E aí mostra aquela derrota, aquele fracasso, aquela vergonha, né? Uma das várias que os Estados Unidos passou ali na Guerra do Vietnã. E aí a mudança, né? E aí quando nasce o Top Gun nesse contexto. É muito interessante esse livro aí, vale muito a pena ler, recomendo. Isso, e foi como eu lhe falei, foi uma briga minha, né? Porque às vezes até as autoridades falam, BVR e tal. Eu falei, peraí, gente, não vamos reinventar a roda, não vamos cair nos mesmos erros do passado. Então vamos aprender com o passado. Lógico, nós temos que sair para essa proa. Mas nós não podemos esquecer o que a gente já tem de bom. Exato. Piloto brasileiro, piloto de caça brasileiro. Bom, eu fiz curso de Python 3 com israelense, que para mim é o melhor piloto de caça do mundo, porque tá na real o tempo todo. De 24 horas. E a gente não deixava nada a desejar para ele no dogfight. Nada. Que bacana. Ou seja, nós estávamos num nível muito bom, porque o nosso treinamento era muito forte nisso daí. E eu falei, a gente vai jogar isso tudo no lixo? Como o americano fez uma época e depois se arrependeu, não, vamos ler o que os caras fazem, vamos, né? Claro que a gente tem que sair, aí foi mais ou menos isso, o grosso do treinamento é o BVR hoje, mas a gente não pode perder, até porque ele é caro, e a gente não sustenta nenhum país, a não ser os Estados Unidos, uma Rússia, sei lá, a China, tem fábricas que estão ali o tempo todo, de Malvina, o cara tinha 5 Exocet, né? Se eles tivessem mais, e tinham que jogar o quê? Bomba burra lá na cara do gol. Cansei de fazer isso de Chavante. Não sei como é que a nossa marinha ainda tá navegando, que eu já afundei todos os navios dele. Várias vezes, né? Inclusive. Várias vezes, né? Mas, ou seja, a gente não pode esquecer do passado e dos outros, aprender com a experiência dos outros e jogar isso fora, porque às vezes se inebria com novas táticas que são importantes e devem ser inseridas e esquecer o que a gente já sabe fazer e fazer bem. E graças a Deus eu acho que a Fabi seguiu nesse caminho, eu converso muito com o pessoal, tive lá no 14, agora semana passada, a coisa tá muito boa, tá muito dividida, bem direitinho, o pessoal tá bem pra caramba, é isso aí. Legal, Fleury, te agradeço aí pela participação, pelo teu tempo e aqui com a gente, compartilhar essa tua experiência de Red Flag e de vida também, que é muito proveitosa e bacana. Vamos pensar em outras histórias aí pra contar, já que você tem muita história bacana. Quase 4.000 horas de caça deve ter o que contar, hein? Sorte, né, também. Estamos à disposição, é sempre um privilégio relembrar essas coisas, que é uma época maravilhosa da vida, de todo piloto de caça, mas foi maravilhoso e eu só tenho a agradecer a Deus e tudo que eu passei, foi tudo muito bom. Deus, a minha família que apoiou, então sempre muito bom. Sofreu muito ver minhas estrelas de caça, muito tempo fora de casa, muito tempo lá na labuta voando. Mas é o preço, né? Valeu a pena, faria tudo de novo. Faria tudo de novo.
Faria tudo de novo. Tá certo, Fleury. Você vai ouvir isso, acho que de 99% de piloto de caça. Faria tudo de novo. É isso aí. Tá bom? Fleury, obrigado. Estamos à disposição aí. Parabéns pelo teu site. E se for o caso, a gente faz outras histórias aí, conta outras mentiras. Vamos sim, vamos voltar aqui. Um abraço, Fleury. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.